E o diagnóstico é a etapa mais importante do planejamento ortodôntico, como de qualquer outra doença ou como de qualquer outra condição, né, na saúde. Então, é importante a gente olhar com carinho para esse lugar do diagnóstico. Para fazer isso, a gente pensou nessa live e a gente criou a gente desconstruiu um pouco aquele método normal que todo mundo está acostumado a dar o diagnóstico, né? A fazer um plano de tratamento, aquele sumário de diagnóstico e de... Posso dizer como é que eu fazia? Pode dizer. Como Pronto. Você fazia, como eu fazia. Pronto, eu chegava, né? Isso, sei lá, quase 15 anos atrás, né? Chegava crente que estava todo certinho, né? Aí fazia assim: olha, professor, aqui o diagnóstico do meu paciente, né? Aí tinha lá no meu, eu escrevia, né? Sumário. No meu sumário, né? Tem lá, diagnóstico, 2 pontos, né? Tinha lá, paciente, nessa ordem, viu? Paciente classe 2, vou mudar. Paciente classe 3 com deficiência de maxila, né? Retrognatismo maxilar, mordida cruzada posterior, unilateral, overjet de tantos milímetros negativo, com um overbite positivo de tantos milímetros, porque eu pegava essas informações na cefalometria, né? Isso. Né? E com rotações aqui, com espaços ali, né? Apinhamento de tanto. Detalhando, né? Ia detalhando tudo que eu estava vendo intrabucal, né? Principalmente do meu paciente, tá? E o que acontecia com esse diagnóstico? Com esse planejamento. Pronto, com esse planejamento, né? Aí eu tinha a impressão, né, muitas vezes, que eu estava falando e não era importante, né? Porque eu ia falando, e o professor estava olhando outras coisas, né? E eu ficava sempre pensando, rapaz, tem alguma coisa que eu não estou vendo. Eu já estou dizendo a ele, e ele não está escutando o que eu estou dizendo. E eu estou dizendo, né? Parecia assim que, para que ele está olhando, se eu já passei para ele o que é, né? O diagnóstico. Então, eu só preciso que ele me diga agora qual é o tratamento para esse diagnóstico, né? Isso. E daqui a pouco o professor vinha com outra coisa, bem diferente, né? Eu olhava a radiografia, a tele, a panorâmica, ficava vendo as fotos ali e dizia, olha, faça isso, isso e isso. E a sensação era que tudo que eu falei foi em vão, né? Era muita coisa desnecessária. Aí eu tinha esse pensamento aí, e depois disso eu fazia, caramba, um dia eu vou olhar assim para a documentação, como ele olha. Um dia eu vou olhar e ver o que ele está vendo. O que ele está vendo. E é exatamente sobre isso que a gente veio falar aqui hoje, né? O que muita gente não explica, porque, na verdade, está todo mundo acostumado a ver dessa forma, a tratar dessa forma, né? O diagnóstico, o planejamento. Só que isso só gera mais e mais dúvida. Isso vai fazer com que você precise andar erro após erro, né? E construção após construção, para você chegar, de fato, no seu senso crítico, a perceber que isso aí não funciona. E aí o que a gente fez foi, não, peraí, vamos fazer para o pessoal o que a gente gostaria que tivessem feito com a gente. A gente gostaria que alguém tivesse dito para a gente, não é assim. Que o professor logo, que tivesse dito para a gente, tá bom, parou aí, não fala mais desse sumário, vamos falar sobre outra coisa. E é isso que a gente veio falar aqui, é sobre outra coisa. É como, de fato, organizar toda a informação e escolher as melhores opções para o seu paciente. Para isso, a gente lembrou. Então, se você tiver um carinho, olhar com carinho e gastar mais um pouquinho de tempo nesse diagnóstico, né, você vai ter muito mais sucesso. E quando a gente fala de sucesso, a gente fala de retorno financeiro, porque a gente diminui custo de tratamento, a gente otimiza o tratamento do paciente, né? A gente fala de tempo, que é o bem mais valioso e mais, né, de todo mundo, mais raro, mais escasso. E a gente fala de satisfação do paciente. Então, quando você coloca numa escala de longo prazo, o seu lucro é multiplicado, né? Então, é sobre isso.